Pessoal que está em casa, onde que eles conseguem me ver aqui mesmo? Isso, né? Então a gente mandou no grupo esse material aqui, tá certo? Então vocês estão em casa, pode abrir aí. Mandei no WhatsApp. Mandou no WhatsApp, grupo de professor de seminário, do Instituto. É um material, nós vamos trabalhar a parte didática agora, nós falamos do alcance, que é alcançar o aluno. Mas a gente alcança o aluno. E se a gente não tem a habilidade, a didática para ensinar, método, meio, o aluno vem, mas também não é nutrido, motivado, né? Então a gente precisa trabalhar essa parte didática. Aí nós temos vários manuais que é do Departamento de Seminário e Instituto, que está lá na Biblioteca da Igreja. A gente vai falar desse material. Um é ensinar a maneira do Salvador, que a Escola Dominical também usa, mas é um material que sei. E eu vou ser muito específico hoje aqui com os professores do seminário, por causa da lições de ajuda para a vida, que é preparação para a vida. Mas a técnica de ensino é a mesma. Nós vamos falar aqui das lições para a vida, porque é uma coisa nova que está sendo colocada no mundo inteiro. Mas a técnica para ensinar vai ser a mesma se eu dou aula do Triconvênios lá no Instituto, se eu dou aula de preparação missionária no Instituto, se eu dou aula de Jesus Cristo, o Evangelho Eterno, ou um outro curso no Instituto. Tá bom? Falando desse material. Esse vídeo, ele tem 1h30 e a gente vai passar alguns trechos dele. Depois a gente manda aí para vocês assistirem ele todo. Tá bom? Vamos começar aqui. No meu, né? Vamos começar aqui vendo alguns detalhes e a gente vai ver nesse material junto. Isso. Certo. Está sendo. Será que é isso? É. Não, não é isso não. Vou desligar aqui. Pode colocar. Vida e ensinamento dos profetas dos últimos dias. E também compartilhou conosco a visão do Elder Gilbert. Depois de suas mensagens, o irmão ia estar profundamente ensinar essas lições temáticas. Recentemente, fui a uma classe de seminário para ensinar uma dessas lições de preparação para a vida. Como sou um patriarca ordenado em minha estaca, achei que seria fácil simplesmente dar a lição sobre as bênçãos patriarcais. Então, fui para a aula com a intenção de ensinar sobre as bênçãos patriarcais. Foi uma boa experiência. Depois de dar a aula, conversei com um dos desenvolvedores desses currículos e descobri que essa lição, juntamente com as outras lições de preparação para a vida, foram escritas de modo a ajudar o professor a fazer muito mais do que simplesmente ensinar sobre um determinado tópico. Descobri que cada lição tinha 3 elementos básicos: um propósito específico, uma verdade em destaque encontrada na Palavra de Deus e uma atividade em que
o arco e a flecha, e nós vamos trabalhar esse arco e flecha sendo usado corretamente. E aí, o alvo é exatamente o propósito da lição. O que eu quero atingir? Depois, a verdade em destaque é a flecha. É o recurso que eu tenho para entender isso. E depois, como que eu vou usar isso? Então, aí tem o papel do aluno e o papel do professor. Porque você não chega para o aluno, e a gente vai trabalhar isso agora, você não chega para o aluno e fala assim, ó, o propósito da lição é essa. Você pode até dizer, o propósito da lição é essa. Mas quem que vai achar a verdade? Você não pode dar para o aluno a verdade. Você tem que ajudar o aluno a achar a verdade. Quem vai usar o arco e flecha é ele. Certo? É o aluno que precisa usar. Porque senão, se você der para ele, de repente ele não vai saber usar. Ele não vai saber aplicar na vida. Entendeu? Se você der para o aluno lá que a verdade aqui, ó, é lei da castidade, é dízimo, você deu para ele. Talvez ele não vai saber usar. Agora, se você ajudou ele a achar essa verdade, e aqui também tem técnica para ajudá-lo a aplicar na vida, aí você vai poder fazer com que o aluno, como nós vimos lá no objetivo, né, chegue a Jesus Cristo. Que o propósito aqui é fazer com que tenha uma conversão a Jesus Cristo. Bom? E cada aluno teria a oportunidade de demonstrar seu aprendizado. Com esses 3 elementos essenciais em mente, me preparei para dar a mesma aula para outra turma de seminário algumas semanas depois. A diferença na experiência de aprendizado foi surpreendente. Os alunos que já haviam recebido a bênção patriarcal expressaram um desejo sincero de estudar a bênção com mais atenção. Um rapaz que nunca esquecerei compartilhou com a classe seu desejo de se preparar mais diligentemente para a missão que sua bênção mencionava. Entre os alunos que ainda não haviam recebido a bênção patriarcal, havia uma jovem que compartilhou, com lágrimas nos olhos, a necessidade urgente que sentia de receber a bênção imediatamente. Eu não era mais o especialista, o patriarca, ensinando sobre as bênçãos patriarcais. Eu estava fazendo o que qualquer professor poderia fazer em qualquer lugar do mundo devido a essas 3 técnicas básicas. Para ajudar você e seus alunos a terem aulas de preparação para a vida que mudem sua vida, vamos ver como isso deveria acontecer em uma aula, na preparação pessoal de um professor e, finalmente, em uma sala de aula com os alunos. Então, ele é um coordenador. E ele é também patriarca. Ele deu uma aula que tem a ver com a preparação para a vida sobre o bênção patriarcal, sem ter esse material, sem ter estudado, entendido esse material. Foi lá e deu a aula. E não surtiu o efeito que surtiu quando ele deu numa outra classe, depois de ter estudado esse material. Então, o questionamento, nós vamos ter, por exemplo, que no curso, nas aulas de preparação para a vida, talvez a gente vai achar que tem que ser um especialista. Vai ter aula que vai falar de suicídio. Eu vou chamar, então, um psicólogo. Não, é você quem vai dar aula. Porque a aula já foi preparada para você dar ali. Porque você vai usar essas técnicas. O profissional que vier não vai ter usado essas técnicas. Não vai ter aprendido sobre essas técnicas. Então, ele vai dar uma palestra. Diferentemente, a gente está falando de uma aula que leva a Jesus Cristo. Qualquer assunto levar a Jesus Cristo. Né? Vamos ver uma prática aqui. Estamos animados por estar aqui hoje e pelas oportunidades que temos de conversar. Vocês provavelmente já ouviram muito sobre essas lições de preparação para a vida e sobre as coisas que falaremos hoje. As habilidades que discutiremos na prática serão de grande ajuda ao nos prepararmos para ministrar essas lições de preparação para a vida no próximo ano. Então, para abrir nossa sessão de hoje, gostaria de convidar o irmão Kavanaugh para ler a introdução.
Cada um de vocês recebeu um folheto e eu gostaria de convidar o irmão Cavanaugh para ler a introdução, que nos dará uma ideia do que discutiremos juntos hoje. As aulas de preparação para a vida ajudam a equipar os alunos com habilidades necessárias para se prepararem tanto para os desafios da vida quanto para as oportunidades maravilhosas. Como todas as outras lições do curso das Escrituras, as lições de preparação para a vida foram elaboradas para ajudar os jovens a se aprofundarem na sua conversão de Jesus Cristo e seu Evangelho e se qualificarem para as bênçãos do templo e prepararem a si mesmo, suas famílias e outras pessoas para a vida eterna com seu Pai Celestial. Essas lições são centradas em Jesus Cristo, enraizadas nas palavras de Deus e focadas em atender às necessidades dos alunos. Existem algumas habilidades importantes que podem ajudá-los a se preparar de forma eficaz para ensinar a fim de atingir o objetivo. Considerem o seguinte: a analogia é a seguinte: um treinador de tiro com arco e flecha que esteja se preparando para ensinar precisará fornecer um alvo, um arco e uma flecha, além da oportunidade para cada aluno praticar. Vamos aplicar essa analogia. Portanto, incentivo todos nós. E será uma bênção muito grande para todos nós e para os nossos alunos ao implementarmos essas técnicas. Qual é o alvo dessa analogia? Vou convidar o irmão Simmons a ler a primeira parte do folheto abaixo. O propósito da lição fornece uma meta clara sobre o que esperamos que os alunos saibam, sintam ou façam como resultado da experiência de aprendizagem. Quando temos um propósito de lição claro para o aprendizado dos alunos, podemos nos concentrar mais no que planejamos convidar os alunos a fazer durante a habilidade número 1, identificar e marcar o propósito da lição encontrado na última frase do parágrafo da lição. Então, ao preparar a lição 177, que é assumir o controle da tecnologia, cada um de vocês tem uma cópia dela. Eu olho para o parágrafo introdutório. Eu ia pedir para vocês abrirem, mas não a gente vai fazer uma prática com a outra da aula da semana que vem. Mas percebe que ele está com uma lição de preparação para a vida, que é o uso da tecnologia e como usar isso. E aí, olha a dica aí, ó. Logo no início, no final do último parágrafo, vai ter o propósito da lição. Quando você abrir o manual lá, e se o professor do instituto for usar o manual do seminário, por exemplo, para dar aula de... Você não vai dar aula de preparação para a vida, mas você vai dar aula da escritura, doutrina e convênios. Quando você abrir uma sessão lá de doutrina e convênios, vai ter lá embaixo também o propósito da lição. E a última frase declara o propósito desta lição. Diz: essa lição pode ajudar os alunos a aplicar medidas protetivas e assumir o controle do uso da tecnologia. Então, eu marco isso claramente na lição. Agora vamos praticar essa habilidade simples. A lição 185 é a próxima lição do nosso guia de andamento e é edificar a força emocional no Senhor. Então eu vou dar a cada um de vocês um momento para olhar o parágrafo introdutório a fim de identificar e marcar claramente o propósito dessa lição. A gente não vai fazer isso agora porque a gente não está abrindo essa lição. Mas ele está dando tempo para o aluno, para o professor ali, pegar uma lição qualquer e achar o propósito da lição. Nós vamos abrir uma daqui a pouco. Vamos passar agora para a segunda habilidade. Então vou convidar o irmão Alcala para ler, por favor, a definição de nossa segunda habilidade abaixo da verdade em negrito. Agora estamos passando para o arco e a flecha. A verdade em negrito encontrada nas Escrituras e nos ensinamentos dos líderes da igreja, assim como o arco e a flecha fornecem aos alunos as ferramentas necessárias para cumprir o propósito da lição. Quando a experiência de aprendizado está ancorada na palavra de Deus, aumentamos a probabilidade de os alunos aprenderem pelo poder do Espírito. Habilidade 2. Encontre a verdade em negrito na lição e marque onde ela se encontra nas Escrituras e nos ensinamentos dos líderes da igreja. Muito obrigado. Vamos retornar à lição 177. Ao preparar essa lição, identifico as verdades em negrito e noto que nessa lição em particular existem duas verdades. A primeira afirma que o Senhor deseja que nos empenhemos zelosamente em fazer o bem e que não desperdicemos nosso tempo. E a segunda verdade afirma aquilo que edifica e persuade a fazer o bem vem de Deus.
Em seguida, estudo as Escrituras e as duas citações do Elder Bednar e marco as palavras e frases que ensinam essas verdades nessas fontes. Então, como exemplo, vejamos a primeira verdade. O Senhor deseja que nos empenhemos zelosamente em fazer o bem e não desperdicemos nosso tempo. E leremos as Escrituras associadas a esta verdade. Então, se você puder ler comigo, vamos para Doutrina e Convênios, seção 58, versículos 26. Então, toda vez que vocês estiverem preparando a aula, lembra desse, seja para a preparação da vida ou qualquer aula, lembra dessas gravuras simbólicas. Qual é o momento de achar o propósito da lição? Está ali. Qual é o momento de encontrar a verdade? Está ali. E depois o momento do aluno demonstrar que aprendeu. Vai estar também. Então, as aulas já vêm assim. Se vocês olharem agora, quando estiver abrindo o manual, vocês vão ver que a aula está toda dividida dessa forma. E nesse momento aqui, ó, os professores estão lendo uma escritura que ele indica. Ele, o professor, já achou a verdade. Mas ele não deu a verdade para o aluno. Ele está usando o que o manual dá já pronto, de escritura e de perguntas, para que o aluno ache a verdade. Porque isso está no manual do professor, não está no manual do aluno. O professor chegou lá na aula, já disse para o aluno que é o propósito da aula. Hoje, o propósito da nossa lição hoje é isso. Fechou. Agora, como que a gente vai descobrir isso? Aí, quando vamos lá pelo que o manual vai sugerindo, aí você vai, como ler tal escritura? Aí faz uma pergunta. E o aluno vai dizendo a verdade. E você vai conferindo ali se tem a ver, que não precisa ser nas mesmas palavras. Né? Mas que, no fundo, é aquela que está lá no manual. Mas quem achou? O aluno, né? O aluno está achando. E 27. Ao ler essas escrituras, marco a frase: os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade. Então, vamos para a próxima escritura, que está em Doutrina e Convênios, na seção 60, versículo 13. E nessa escritura, eu marco a frase: não desperdiçarás teu tempo. Então faço isso com as outras escrituras listadas na lição. Agora, vamos à citação do Elder Bednar, associada a essa verdade. E ao olhar para esta citação e ver a verdade, optei por marcar duas frases. A primeira é onde Elder Bednar diz: uma pessoa imatura ou iludida pode dedicar tempo excessivo a videogames e salas de bate-papo online ou permitir que, de alguma outra maneira, o mundo digital tome o lugar das coisas como realmente são. E então, bem no final dessa citação, também marco onde diz: pouco a pouco, um entretenimento aparentemente inocente se torna uma forma de escravidão perniciosa. Agora vamos voltar à lição 185 e dar-lhes a oportunidade de praticar esta habilidade. Então você deve identificar a verdade em negrito nesta lição, e em seguida as escrituras e palavras dos profetas associadas a essa verdade, e marcar onde, na palavra de Deus, essa verdade é claramente ensinada. Então, vocês vão ver que a dica vai estar em negrito. No manual do aluno, do professor, essa verdade vai estar em negrito. Isso nos leva à nossa terceira habilidade. Gostaria de convidar a irmã Robbins, se puder,
para ler a definição da nossa terceira habilidade. Demonstrar aprendizado. A atividade de aprendizagem próxima ao final da aula permite que cada aluno demonstre seu aprendizado ou tenha a oportunidade de tentar atirar uma flecha no alvo. Alguns exemplos do que os alunos podem fazer nessa atividade de aprendizagem podem incluir escrever no diário, explicar, partilhar, fazer um plano, praticar uma habilidade ou criar algo. A habilidade número 3 é identificar e marcar a atividade da aula na qual os alunos têm a oportunidade de demonstrar seu aprendizado de acordo com o propósito da aula. Estabelecemos um alvo. Temos os equipamentos, que é o arco e a flecha. E agora os alunos terão a oportunidade de disparar aquela flecha no alvo. Esse é o momento do aluno agir. Esse é o momento de fazer convite. Você ensinou sobre lei do dízimo. Aí você vai agora se eu fosse inventar agora, né, uma pergunta para o dízimo, o que poderia ser? Mas no manual já tem as perguntas. E você que vai escolher qual que você vai usar. Mas é o momento do aluno agora usar a flecha. Por quê? Porque agora é o convite para ele agir. E aí você vai ter várias opções lá. Você pode dar para eles a oportunidade deles escolherem uma ou mais de uma. Aí eu vou sugerir, não tem o manual do aluno? Não tem. Não existe. A igreja não fez manual para o aluno esse ano. Então, eu vou sugerir para vocês. Toda classe, talvez, e se não, deveria ter um grupo no WhatsApp. O que você pode fazer como professor? Tirar um print dessa parte aqui, ó, que é o aluno vai escolher o que vai fazer para ir e manda para o grupo do WhatsApp. E aí, olha, abram aí e vou dar um tempo para vocês escolherem uma ou duas ações que vão fazer essa semana por causa dessa aula. Entendeu? Então, isso para o Instituto também. Qualquer aula que você der, vai ter um momento que você tem que fazer convite para agir. Não precisa ser necessariamente no final de uma aula. Pode ser no meio. Né? O manual está fazendo assim. Olha, se vocês olharem o manual, esses símbolos aí do alvo, da flecha e do momento que a flecha é usada, é esse ponto que o manual está usando. Tá bom? Aqui a gente tinha mais coisa para falar, mas eu vou deixar aqui, porque esse vídeo é muito grande. A gente vai depois mandar para vocês esquecendo isso, para vocês a estudar esse, 1h30 de treinamento. Tá? Assim, são treinamentos que tem todo ano. Aí. Você fez... Tem que escrever. Aí, ó, você viu que o manual, pensa nesse treinamento, você viu que se você seguir o manual, você não vai errar nada da aula. Agora, muito melhor agora você dar aula e preparar a aula já sabendo os nomes dos bois. Né? Agora você sabe assim, ó, eu estou usando o momento de mostrar o alvo, que é a preparação da lição, é o propósito da lição. Eu estou usando agora o momento de encontrar a verdade, dando para eles um instrumento, que é o arco e flecha. Agora, eu estou usando o momento deles demonstrarem que entenderam. É isso? Isso aí, ó. Se você seguir o manual, esse manual foi feito para quem é professor de seminário, que dá aula diária. Ah, tá. Esse manual foi feito, não só desse ano, mas do ano passado, do ano atrasado, foi feito para que o professor do seminário chega do trabalho 6 horas, a Adriana Alvarenga fazia isso. Trabalhava na Serra e saía de lá às 18 horas para dar aula cá em Estrelinha às 7 horas. E aí havia no ônibus, já dando uma olhada na aula e escolhendo o que ia fazer. Então, não tinha outro jeito de fazer isso. Mas o manual já está pronto para isso. Antigamente, nós tínhamos que criar perguntas. Era difícil dar aula de seminário, né? Então, falando um pouquinho aqui, ó, ainda falando das lições de preparação para a vida. Tá bom? Isso aqui a gente já leu aí no
nessa folhinha aqui, ó. Certo? As aulas de preparação para a vida ajudam. Tá aí, que a gente já viu aí no vídeo. Então, eu vou passar isso aqui direto. Certo? Só para a gente fazer uma... O controle está conectado. Uma prática. Então, deixa eu tirar isso para cá. Ok? Não, tá? Pronto. Agora, os professores que estão conosco desde o ano passado, nós temos falado desse termo aqui, ó, linguagem comum. E aí a gente vai agora associar tudo isso, esse arco, flecha, esse alvo, arco e flecha e a maneira de usar, com a linguagem comum, certo? O que é a linguagem comum? É a aula centralizada em Jesus Cristo, toda aula, qualquer aula centralizada em Jesus Cristo. Tem aula que está prática ali, tem aula que vai falar, vinde a mim, né? Mas tem aula que não está, e você vai nas entrelinhas centralizar aquele bloco em Jesus Cristo. Depois, a aula precisa ser focada no aluno. O que é focado no aluno? É se o aluno está gostando, sentindo bem, sentindo incluído, se o ambiente é propício, se não está tendo bullying, se não está tendo, sabe? É aula focada no aluno, aula para o aluno. E terceiro aqui, ó, com base nas escrituras e nas palavras dos profetas vivos. Quando a gente falar com vocês da linguagem comum, vocês estão usando a linguagem comum na aula de vocês? É a aula centralizada em Jesus Cristo, focada no aluno, com base nas escrituras. Depois a gente vai dar um outro treinamento só para falar disso aqui, ó. Porque às vezes a gente pode se sentir tentado a usar outros recursos. Uhum. Só que aí perde-se a oportunidade de se embasar nas escrituras e centralizar em Cristo, né? Exatamente. Por quê? Porque, no fim, a conversão, ó, a Jesus Cristo. Tudo isso para que o aluno seja convertido a Jesus Cristo, que é o objetivo do Seminário Instituto. Né? Que o aluno se converta, se chegue a Jesus Cristo. Tá certo? Então, a gente depois vai falar um pouquinho mais, dar mais treinamento aí sobre essa linguagem comum. Tá bom? Esses 3 elementos básicos aqui, ó, que a gente acabou de ver, tá aqui, ó, propósito da lição, que é identificar, marcar e apresentar. Então, você como professor, você identifica o propósito da lição, você marca o propósito da lição e você apresenta o propósito da lição quando for dar a aula. Verdade em destaque, que eu disse que antigamente falava doutrina e princípio, achar doutrina e princípio, você vai encontrar, você vai marcar, agora você vai fazer o quê? De acordo aqui? Guiar os alunos. Porque você não vai apresentar a verdade. Não é isso? Você vai guiar para que os alunos achem essa verdade. Através do que o manual já tem lá, da escritura, das perguntas. E, por último, ó, demonstrar, encontrar, marcar e praticar. É o aluno, tá certo? O aluno vai encontrar, porque você ajudou o aluno a encontrar. O aluno vai marcar nas suas escrituras, vai marcar lá o que ele quer, o que ele decidiu que vai agir naquela semana e praticar. Fala. Aquilo que aprendeu. E o manual já vem com isso. A gente às vezes fica um pouquinho perdido ali, mas nas lições de escrituras é muito claro. Essa parte aqui, ó, final, ela vai estar bem acima dos recursos adicionais. Não tem lá recursos adicionais no manual? Gislaine, lembra que lá embaixo tem recursos adicionais? Várias citações. Essa parte aqui, ó, de demonstrar o aprendizado está em cima. Toda lição está em cima. As lições de escrituras. Na lição de preparação para a vida, talvez não esteja nessa mesma ordem, mas está lá. Vai estar lá. Ok? Então, nós temos aqui, ó, o propósito da lição, tá certo? Ó, quem pode ler para a gente aí, por favor? Voz alta.
Isso. E pensa nisso, né? O aluno já vai com esse propósito. Depois nós temos aqui, ó, uma prática aqui, ó. Identificar, marcar e apresentar. Agora, eu vou sugerir para vocês entrarem no manual do seminário. Você não trouxe o celular, não? Oi? Ela vai ser minha companheira, cara. Vocês têm um manual aí, não tem? Aqui, dá para vocês, eu vou mandar o cronograma, vocês clicam numa lição do cronograma. Já vai direto, né, do manual, né? Manual do seminário. Isso. Não, mas é isso, gente. Eu estou pedindo para entrar no cronograma. Entra no cronograma e escolhe. Vou mandar aí nos grupos do seminário. É semana que vem, né? Então, olha para você. Vai ser no dia 28. Isso. Aula na semana que É o vem. domingo da final. Já estou mandando aí. Já mandei nos grupos. O pessoal que está online, vai ser uma prática agora. Entra no calendário que eu mandei no WhatsApp do seminário, nos grupos do seminário, e escolhe uma lição para a gente identificar o propósito dela. Uma lição para a vida, tá? Aula do dia 28. É um depois. 64. Sexta-feira. Sexta-feira. Já entrou. A de terça-feira vai ser a aula de... Então, o Instituto é de um pouco... Mesmo, mas não é ruim, vamos para fazer a prática. Né? Tá. Vou mandar também no grupo dos professores do Instituto. Que aí eles fazem a prática. Mais 10 minutos a gente faz isso e encerra. Mandei também no dos professores do Instituto, tá? Pode entrar aí agora. Porque isso dá para praticar com qualquer lição. Tá certo? Agora aqui, então, vamos tentar achar o propósito da lição? Achem rapidinho. Propósito da lição. Faz junto com a... Faça aí, Márcia. Ajuda eles a acharem o propósito da lição. Irmã Maria José, conseguiu? Pessoal, vocês conseguiram pegar no cronograma uma lição para a vida no programa? Aqui sim. Ah, maravilha. Achar o propósito da lição. Dessa lição 21. Verdinho ali. Pronto. Agora, achem aí o propósito da lição. Conseguiu abrir também? Olha. Achou o propósito da lição? Eu acho que sim. É no finalzinho do primeiro parágrafo. Lê pra gente aí. Eu estou vendo dentro de uma caixinha. Essa lição pode ser usada para apresentar os alunos. Não. Ajude os alunos a entender a importância de identificar seu acesso de provas. Essa lição ajudará os alunos a entender como o funcionário pode abençoar a vida deles e ajudá-los a identificar seu alicerce espiritual. Esse é o propósito. É o propósito. Então, Poliana, quando você pega o primeiro parágrafo, vai estar sempre no finalzinho dele. Esta lição. Tá na caixinha, tem outras palavras. Em outras palavras. Porque o da caixinha são sugestões para você preparar a sua aula. Nem preparar, a aula já está preparada. Da sua aula. Em casa, todo mundo conseguiu fazer o esquema em casa? Achou também? Mandei. Ieda, por favor. Sim, aqui eu consegui. Ah, beleza.
Aí, então, o que a gente faz com isso? Você vai para a sala de aula sabendo o propósito e você passa isso para o seu aluno. Gislene, achou aí? Conseguiu? Você passa aí para o seu aluno. Tá ok? Esse é o propósito. Pronto, você apresenta o propósito. Precisa apresentar, né? Você precisa apresentar para o aluno o propósito. Eu achava que não precisava, tem que verbalizar isso. Isso, tá bom? O que você não verbaliza é a verdade. Sim, sim. E aqui, gente, ó, por que você acha que é importante ter identificado claramente o propósito da lição? Para eles já estarem na sala de aula assim, ó, sabe? Hoje nós vamos aprender. Mira, Fernando. Saber qual que é o alvo que precisa ser atingido. Eu já faço isso, desde o ano passado. Qual é o foco da lição, para que eles possam entender. Isso. É isso aí. Agora que, né? Estão atualizando algumas coisas, né? Agora está me Não, vai ser não. Olha só. Casal conseguiu aí? Professores do Instituto? Rapidinho aqui, ó. O próximo passo é encontrar a verdade. Tá certo? Encontrar a verdade. Tente achar a verdade aí nessa aula. É mais embaixo. Vai descendo aí. E aí vocês vão achar essa verdade. Eu também tenho que achar. Peraí. Na verdade, tem que ler a escritura, né? Para eles. Pode ser essa, uma verdade. Acho que fé. Deve ser assim. Isso, essas três. A verdade destacada. Aqui. Vai ter, quando eles são das escrituras, vem escrito assim, olha, os alunos precisam saber essa verdade. Aí vai estar em negrito. Como esse aqui não é das escrituras, vocês vão ter que ter um trabalho dobrado para achar. Mas o que vocês acharam aí que seria a verdade que o aluno precisa aprender? Se edificarmos nosso alicerce espiritual sobre Jesus Cristo, não cairemos. Pronto, é uma verdade. Onde você achou isso? Aqui na caixinha. Você pode pedir aos alunos que resumam o que aprenderam em uma frase no 4. Porque ele fala sobre o tempo de Salt Lake, né? Ele dá... Isso. Antes do aluno achar isso, você vai talvez usar um vídeo do tempo de Salt Lake, você vai fazer alguma outra pergunta. Continua, por favor. Fala sobre renovar os nossos alicerces também, né? Isso. Você está em qual... Ele pede para ler. Fechou. Aí, ó, os dois estão falando. Ó, ele pede para ler uma escritura. Vai ajudar a encontrar a verdade. E a Mirete é um profeta. Isso. Então, isso faz com que o aluno ache a verdade. Não é? E, por último, aí, ó, nós vamos ter o demonstrar. É o aluno saber usar o alvo. Tá certo? Usar o alvo. Usar o alvo, não. Atingir o alvo. Saber usar o quê? A flecha. Achou a palavra de destaque aí? Sim, está aqui, ó. Se edificarmos nosso alicerce espiritual sobre Jesus Cristo, não cairemos. Exatamente. Ó. Daniel aí. Muito bom. Em casa, tomara que vocês tenham também conseguido, né? Então, olha só. Agora, por que você acha... Aliás, eu não fiz essa pergunta aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Sobre destacar a verdade. Por que você acha que é importante identificar claramente as verdades em destaque que vêm das Escrituras e das palavras dos profetas vivos? Por que é importante que você guie o aluno para que ele ache essa verdade? E por eles mesmo, né?
Gente, qualquer aula. Nós estamos trabalhando uma nova seminário, para uma aula de seminário. Ajuda para a vida, ou preparação para a vida. Mas com a aula das escrituras e de qualquer curso do instituto e seminário, não é diferente. Sabe por que, Alexandre, que eu falo com eles? Que eles não podem ter o testemunho dos pais deles. Eles aprendem com o pai deles, os pais, mas eles precisam ter para a própria vida deles. Mas também eles se protegerem. Para eles também se protegerem. Vocês não têm um testemunho para que não se protegerem. Pronto. E como nós vamos fazer com que o aluno agora haja? Tem alguma coisa nessa lição que vai convidar o aluno a agir? Que seria o terceiro ponto? Para ele saber usar esse arco e flecha aí? Justino, tem a avaliação, tem uma avaliaçãozinha aqui, né, que eles conseguem aplicar para saber como está a rocha deles, como está edificada, se eles estão edificados em Cristo, e tem o domínio doutrinário, que é o convite para que eles possam aplicar o domínio doutrinário na vida deles, aprender os domínios doutrinários. Isso. Uma coisa interessante aí, inclusive, tem algumas perguntas que vocês podem usar para que o aluno pratique aquilo que aprendeu depois, né, da aula. A Miriam está falando o quê? Então, o que seria essa rocha, né? Então, eu tenho que visualizar o que seria isso na vida deles, para poder aplicar. E vocês percebem que esses 3 passos, eles são muito importantes nesse aprendizado que vai conduzir o aluno a Jesus Cristo, tá certo? Vai conduzir o aluno a Jesus Cristo. E olha, por que você acha que é importante dar a cada aluno uma oportunidade de demonstrar seu aprendizado de acordo com o propósito da lição? São várias perguntas. Você usa uma pergunta com o aluno, usa outra com o outro, faz com o outro, e a classe não precisa responder a mesma pergunta, mas são várias perguntas onde cada aluno vai demonstrar que aprendeu, que está de acordo, que vai colocar em prática. Vocês podem pedir para contar a experiência na aula seguinte. Tudo isso faz parte do aluno usar a flecha e o arco, não é? E vai facilitar, gente. Olha, é fantástico ver isso fluindo na vida deles e eles crescendo com esse foco em Jesus Cristo. Franciele. Não, eu faço eles Ótimo. ano passado deu certo, esse ano ainda não deu. E a primeira coisa que eles fizeram, primeiro que dá, cadê o meu caderno, professor? Não deixa para ter, porque eu não tenho mais caderno, né? Não tem. Não dá mais caderno. Só para a gente ver assim, no sentido bem figurado, todo mundo conhece essa cena aqui, ó. É isso que nós queremos que nossos alunos façam. Ó. Só que parou aqui, a internet não está ajudando. Eu acho que acabou mesmo o vídeo. Não, não acabou não. Não pode ser. Você cortou a parte que ela tá tirando a flecha. Não, porque no vídeo que dali ela tira toda a flecha. Passa ela Deixa estar. Você já deve ter visto já. Tinha que mostrar os outros lançando É muito bom. a flecha primeiro e ela por último. Aí, que foi que não foi. Pelaman 3:29. Quem pode ler para a gente? Acho que tem aqui. Está aqui, ó. Tá na tela. Isaac. Sim.
vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá o meio de todas as artimanhas e as armadilhas dos artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno da miséria que foi preparado para tragá-los. E é isso, né? A palavra de Deus, viva e eficaz. Quando nós damos as aulas, é baseado na linguagem comum, que é centralizada em Jesus Cristo, foco no aluno, baseado nas Escrituras e palavras dos profetas vivos, e quando nós entendermos como que vamos usar esse alvo que é o propósito da aula, fazer com que o aluno ache as verdades e fazer com que o aluno aplique na vida, ele vai conseguir romper ao meio, como essa moça fez, né? Romper ao meio todas as armadilhas, todas as artimanhas, todos os artifícios do diabo. É isso. Nós levaremos nossos jovens a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, que é o propósito maior de tudo, não é? Então fique aí nossa mensagem, treinamento, né, de hoje. Está o sumário aí das habilidades. Nós precisamos acertar no alvo, aderir à palavra de Deus, romper ao meio todas as armadilhas, artimanhas, artifícios do diabo. Certo? E é o que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém.